problemas resolvidos, creio eu. Estamos gravando, estamos online, com mais uma aula de Sociologia. Bom, meus queridos, como eu estava falando com vocês na outra aula de Sociologia, a gente tem uma introdução, né, bem básica, mas conceitual. Vocês precisam saber esses conceitos da primeira aula para entender os próximos autores. Vai ajudar muito para vocês entenderem o que eu vou estar falando para vocês aqui. Então, toda vez que eu falar a ideia de sociologia no século XIX, toda vez que eu falar consciência social, palavrinhas aí que eu falei na aula anterior, né? A ideia de que a sociologia, ela imita a biologia, isso tudo vai ser retomado aqui de novo. Então, para quem prestou atenção na outra aula, depois deu uma estudada, porque a gente tem esse lapso aí de quase 2 semanas sem aula, ajuda bastante, tá bom? Então, beleza. O primeiro autor que a gente trabalha em sociologia, né, que a gente coloca como autor que não só escreve sobre sociologia, mas constitui a sociologia como uma ciência prática, né, imitando aí a biologia de fato, vai ser o Auguste Comte, né, um amiguinho que nasceu em 1798, ou seja, ele é fruto da Revolução Francesa, né, ele nasceu em Montpellier e morreu. Pode falar, Victor. Pode falar. Foi ele um dos autores daquela sociologia racista que falava que o homem branco era superior? Acertou, exatamente. O Comte, ele é um pouco mais complexo, mas existiu, vamos dizer assim, né, gente, em termos de racismo, não existe meio termo, né, cai entre nós aqui. Ou o cara é ou ele não é. O Comte, ele tem uma teoria sociológica extremamente racista, evolutiva, né, mas ele é um pouco mais complexo do que, por exemplo, um outro autor que chama Herbert Spencer, que também foi um positivista inglês, na verdade, que desenvolveu o chamado darwinismo social. Então, o Spencer, ele de fato, ele traz uma ideia de raça branca dominante como a escala mais evolutiva da sociedade. Então, ele vai falar, por exemplo, que os estados africanos não são civilizados o suficiente. Mas o Comte também, ele traz essa ideia. Só que ele é um pouco mais paradoxal. A gente vai ver daqui a pouco. A intenção dele é boa, não no termo racista que eu venho dizer, mas a intenção dele do progresso da sociedade é uma intenção quase utópica, até porque ele é muito influenciado pelo socialismo utópico de Saint-Simon, francês, mas os caminhos que ele usa para pensar esse futuro para a sociedade alcançar, aí sim é racista, aí sim é etnocêntrico, eurocêntrico, e por aí vai. Beleza? Bom, então, nasceu em Montpellier, morreu em 1857, morreu em Paris, né? Mas alguém pediu para participar, beleza. Ele estudou na Escola Politécnica de Paris. Ele estudou na Escola Politécnica de Paris, ou seja, ele não tem uma formação acadêmica universitária necessariamente, ele foi um cara muito mais influenciado aí por correntes técnicas, né, da engenharia, da matemática, porque como de fato ele não só estudou nessa Escola Politécnica de Paris, ele também deu aula, foi administrador, então as bases dele é de um ensino muito mais tecnocrata, menos acadêmico, né? Ele escreveu, então, esses 3 principais trabalhos, não só esses, mas tem mais. Então, em 1830, ele escreve esse curso de filosofia positiva. Dizem que ele teve um surto escrevendo esse trabalho, né? Ele teve um surto psicótico, o cara ficou bem mal, teve que ser internado, ficou meio bizarro, assim. Mas ele escreveu, ele terminou, depois de 20 anos ele escreveu. 20 anos mesmo, assim, não de 20 anos de idade, mas assim, demorou 20 anos. Também tem esse discurso sobre o espírito positivo, né, de 44, e essa anterior, que é o catecismo positivista. É um nome bem sugestivo, né, a gente vai entender esses nomes, a gente vai entender o que é esse positivo, porque a gente fala positivismo, a gente vai trabalhar isso de forma mais clara. Trouxe para vocês verem aqui só como exemplo, mas só para vocês terem uma ideia de dimensão, esse é o Museu
Casa Auguste Comte, que fica em Paris. Temos a escrivaninha de trabalho dele, uma casa até elegante, fica no centro de Paris. Temos a mobília aí, toda bem característica do século XIX. Basicamente, ele escreveu seus trabalhos aí, tá bom? Ele é, sim, um autor muito importante para a sociologia que vai se desenvolver nos próximos anos. Então, ele foi lido por Marx, Durkheim, ele foi lido por Max Weber, entre outros sociólogos, tá bom? Ele tem essa importância, porque ele é uma espécie de base da sociologia que nasce como ciência, que a gente viu na primeira aula. Qual é, então, esse contexto de surgimento da obra dele, né? Foi aquilo que eu disse para vocês na outra aula também. Consolidação da Revolução Industrial. Ele está pensando aqui em sociedades industriais. Ele está pensando aqui desse processo de desenvolvimento e expansão do capitalismo moderno, de forma positiva. Ele não acha ruim o capitalismo moderno. Ele acha que ele é uma alavanca de progresso para as sociedades. Ele nasce também, e isso aqui é importante, dentro de processos revolucionários. Está, né? Acontecendo na França, na região da chamada Revolução dos Povos, de 1848. Isso também é bem importante. Ele está vendo todo esse distúrbio social acontecendo e propõe novos modelos. Olha, a sociedade tem que evoluir de alguma forma dentro dos parâmetros que eu estou estabelecendo aqui. Então é isso que ele vai fazer. E ele também nasce, as obras do Auguste Comte nascem dentro de um desenvolvimento da ideia de progresso, que é uma ideia de progresso científico. É uma ideia fundamental, gente. Ela foi desenvolvida no Iluminismo, né, por diversos autores iluministas. Rousseau vai falar disso, Diderot, D'Alembert, Locke, entre muitos outros autores iluministas, não sei se vocês conhecem, Condorcet. A gente vai falar desses autores na aula de iluminismo, pode ficar tranquilo, não se preocupe. O que vocês têm que saber? Que a filosofia e a sociologia estavam desenvolvendo uma ideia de progresso que é o quê? As expectativas de um futuro social se distanciam de um passado absolutista, monárquico, voltado para a aristocracia. Agora não. O progresso científico tem que pensar no bem-estar da sociedade, de um desenvolvimento geral. Então a obra de Kuntz nasce dentro desse contexto aqui, que eu já tinha apresentado na primeira aula, mas eu achei interessante a gente retomar. Vamos lá. Qual é a definição, então, de sociologia para Kuntz, né? Quais os meios, né, que ele está utilizando essa sociologia? Primeira coisa, sociologia para ele é uma ciência. E é uma ciência exata, uma ciência que produz lei, que consegue entender a sociedade dentro de mecanismos científicos, metodológicos, ou seja, de causa, consequência. Tá bom? Então ele fala aqui, olha, a sociedade se desenvolve por etapas, caminhando por um objetivo final. Todas as culturas passam por essa escala progressiva. E cabe à sociologia, portanto, entender esse processo. Então, todas as sociedades vão passar por isso. Ele pode até falar assim, olha, a sociedade africana ou chinesa, que ele também dá esse exemplo, a japonesa, são sociedades arcaicas, primitivas, ele usa até às vezes bárbara, mas que em algum momento elas vão passar pelo processo civilizatório, pelo processo de evolução, nesse objetivo final. A gente vai entender daqui a pouquinho o que é esse objetivo final aqui. Existem essas etapas, a gente vai discutir as etapas. Então, o Kuntz, ele nega a ideia de diversidade social. Para ele não existe diversidade social. Todas as sociedades são iguais perante essas leis estabelecidas pela sociologia. Então, olha só, diversidade foi para água abaixo. Né? Pluralidade cultural, água abaixo. Por isso é uma sociologia que vai ser extremamente criticada a partir dos anos 1980, 1990, quando surge uma sociologia mais pautada na cultura, vai criticar demais o positivismo. Porque isso também, ó, que está nesse terceiro ponto, é um pensamento eurocêntrico, né? Ele usa, de fato, a Europa industrial como um modelo final, né? Então, qual é o nível máximo que uma sociedade vai ser mais perfeita dentro da evolução desse progresso? É a sociedade europeia, e o modelo que já está quase alcançando, que ele fala, é a sociedade europeia industrial científica, governada por empresários e cientistas.
Para ele, esses dois modelos são fundamentais para estabelecer a escala mais evolutiva de uma sociedade. É o pensamento científico. A ciência tem que ter um domínio completo, ou seja, entra aquela palavrinha chatinha que a gente falou na primeira aula, secularização, ou seja, ele não pensa mais em modelos religiosos, ele está falando que é a ciência que manda agora e pensa a sociedade, pensa as instituições, pensa tudo. E o capitalismo industrial, tá bom? Esse desenvolvimento aí do capitalismo moderno industrial que a gente fala aqui. Por que as duas coisas são importantes? Né? Pode parecer, talvez, contraditório, ciência e capitalismo, mas não é contraditório de maneira alguma. Por quê? O capitalismo dá, segundo Kuhn, dá a capacidade de desenvolvimento tecnológico, dá recursos materiais, né, para o pensamento científico para assim desenvolver a tecnologia. E o Kuhn fala, a tecnologia aplicada na prática desenvolve o bem-estar da humanidade. Então, para ele, como eu disse no começo da aula, o fim do progresso científico tem que ser o bem-estar da humanidade. Ele fala isso. Só que os meios que ele pensa isso está errado assim, né? A gente pode dar esse pensamento de julgamento aqui, mas, ora, né, é uma sociologia extremamente manca, né? Porque não leva em consideração a diversidade cultural, étnica e de costumes, né? Então, não dá para falar um bem-estar totalizante. O que é bem-estar para uma cultura e para outra, né? Então, ok, progresso final para ele é a aplicação do capitalismo na ciência, as duas coisas aplicando mutuamente, né? Então, a ciência desenvolvendo novas formas para aplicar na indústria, a indústria dando para a ciência tecnologia, e as duas coisas levariam ao bem-estar da humanidade. E a sociologia deveria, então, compreender esse processo. Esse é o intuito e essa é a definição de sociologia para Kuhn. Tá bom? Tranquilo, né? Eu acho que não tem muitos problemas aqui, não. Se vocês tiverem dúvida, meu microfone está pegando agora, vou ouvir, ou podem escrever. Ok. Falei para vocês, então, que dois personagens aqui são importantes. O cientista e o industrialista. O industrialista aqui a gente pode tirar por empresário hoje em dia. Mas na época dele não existia essa ideia de empresário, existia a ideia de industrialista, dono das fábricas mesmo, né? Então, olha só, no caso do cientista, né, a ciência vai nortear os valores individuais da sociedade. Então ele fala que não é mais a religião que dita e norteia as condutas das pessoas. Agora é a ciência que vai mostrar o que é moralmente aceito ou não. É com bases científicas, estatística e por aí vai. Inclusive a biologia. Então, veja bem, ele substitui basicamente a religião por ciência. Ele está trocando as duas coisas, ele está virando essa chave. E aí ele fala, então, agora, a partir de agora, quem vai dar os valores morais e étnicos vai ser a ciência, ou cientistas. Pode falar, Vitor. Mas essa ideia dele não objetificaria a ciência, tipo, a ciência deveria ser baseada na razão e na imparcialidade, não baseada em fatos morais de cada pessoa. Aí quando ele coloca a ciência para definir o que é moralidade, o que não é, isso não tira meio que o objetivo da ciência? Sim, sim. Basicamente é isso. Mas qual é a chave para você entender isso, esse paradoxo? Você trouxe um grande paradoxo aqui. É que a ciência, a ciência sociológica, viu? Dentro dos modelos das ciências biológicas, consegue trazer leis sociais que ditam as condutas das pessoas. É bem nesse sentido que ele está falando. Porque não é que a objetividade da ciência está em xeque aqui. É mais que as pessoas se tornam objetivas aqui. As pessoas se tornam uma espécie de grande ciborgues, máquinas, e por aí vai, né? Então, a gente só tem que olhar reto, seguir essas leis sociológicas e vai dar tudo certo, né? Porque é a própria concepção de ciência que ele tem, né? Então, assim, tua pergunta é muito boa, extremamente boa. Ela traz um paradoxo fundamental, mas é porque a ideia de ciência para ele objetifica as próprias pessoas. Ele vai ser criticado por causa disso, a gente vai ver os autores que vai fazer essa crítica. Mas boa pergunta, obrigado por ter feito. E no caso dos industrialistas e empresários,
é bem isso que eu coloquei para vocês. Substitui militares. O Kunt, ele não tinha uma visão muito pessimista da carreira militar, dos grupos militares. Na verdade, a teoria kantiana, ela trata de um certo pacifismo utópico por meio do progresso social, né? Então, ele tende a falar assim, olha, os industrialistas, eles estão muito mais preocupados em desenvolver o capitalismo e a sociedade, o que obviamente então, né, a gente já sabe, já os militares estão muito mais preocupados com questões bélicas, né? Então, há um certo pacifismo aqui, né, que ele é contra. Por quê? É o que eu falei para vocês no contexto. Em 1849 está acontecendo uma revolução. E essa revolução está mostrando a própria estado de violência que não só os militares e revolucionários estão praticando. E ele olha para aquilo com um certo pessimismo, fala, olha, revolucionário não é bom, a gente vai ver daqui a pouco ele falando isso, e militar também não é lá a coisa melhor do mundo. E aí ele prefere esses dois personagens centrais aqui. E, digamos assim, vai estar nas rédeas para o progresso, dentro da visão dele. Bom, então, consequências, né? Colocando esses parâmetros para ele, vai ser o quê? O fim da luta dos homens contra os homens, né? A luta nossa, eu errei o plural aqui, né, gente? Desculpa. O fim da luta dos homens contra os homens. Né? Esse estado hobbesiano, né, de Thomas Hobbes, onde o homem é lobo do homem, ele fala, olha, se a sociedade se tornar um matando o outro num estado de violência, a gente nunca vai atingir um progresso científico-social. Então, para ele, esse pacifismo ele se torna muito importante. Então, isso aqui é uma certa consequência. Consequência do quê, né? Se você coloca cientistas industrialistas, qual é a consequência disso? Há um fim de um estado de violência. E outro ponto, né? A vitória do homem no domínio da natureza. Isso, basicamente, gente, é a própria ideia de ciência. Né? Ciência biológica, ciências sociais é o quê? Um domínio da natureza. É você aplicar metodologias, ferramentas, para você conseguir esse domínio das condições materiais de um determinado local e desenvolver tecnologias. Então, ele está falando aqui, para as pessoas se desenvolverem, então, tem que sair desse estado de violência e temos que dominar a natureza por meio da tecnologia, né? O que ele está pensando aqui, né? Ele está bem nesse jogo entre civilização e barbárie, né? Os bárbaros são quem? Aqueles grupos extremamente violentos e rudimentares, né? Muito ligados à natureza. Ele critica isso. Então, tudo dentro da visão dele, viu, gente? Não que eu concorde. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar esse plano da ciência agora. Qual é a função da ciência para o Auguste Comte? Coloquei aqui para vocês. Progresso econômico. A ciência serve ao capitalismo. E para ele é muito importante ter essa relação de equilíbrio entre o capitalismo e a ciência. São duas coisas que um dá, o outro recebe, e aí vai. Então, a função da ciência é esse. Inclusive, a ciência sociológica, pensa bem, não estou falando de ciências, estou falando só de medicina, biologia e outras ciências, não estou falando só de matemática, estou falando até da ciência sociológica. Olha só, a função da ciência sociológica, ou seja, a função da sociologia, é o progresso econômico. Lembra na primeira aula que eu falei para vocês, a sociologia no século XIX, ela deixa de ser extremamente teórica, né? Ela sai daquele aparato filosófico do iluminismo e se estende como uma ciência prática. Então, essa função da ciência aqui que ele está colocando é bem num sentido global, que está, inclusive, a sociologia. A sociologia serve ao capitalismo, basicamente. Qual, então, é o objetivo dessa ciência sociológica? Né? Exploração dos recursos naturais, isso, eu deveria ter colocado ali sociais também, né? Naturais, no caso das engenharias, medicina e por aí vai, sociais, no caso da sociologia, da história, todas essas ciências que vão ser tidas como grandes ciências objetivas. Né? Então, veja bem, gente, esse progresso, né, esse desenvolvimento por etapas, nada mais é que um processo de aplicação tecnológica para o bem-estar da sociedade. Então, olha o fim que ele está almejando, é esse. Ele acreditava nisso. Por causa de quê? Ele é muito influenciado pelo socialismo utópico. Mas ele não toma todos os argumentos do socialismo utópico. Né? Ele está defendendo aqui o capitalismo.
Mas ele toma essa ideia de progresso, um fim que vai chegar lá. Beleza? Olha essa questãozinha. Caiu na UEL 2015, que eu acho que é bem interessante. Vamos fazer junto. Até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciência, era ainda, como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. O que essa frase está falando, gente? Que medicina, química, história, tudo estava ligado à filosofia, tá bom? Não existia divisões de disciplinas. É isso que ele está falando. Igual vocês têm essa corrente no pré-vestibular, história, matemática, física, química. Ele está falando que no século XVIII tudo era ligado à filosofia. A filosofia que ordenava todos os pensamentos. Vamos continuar o texto. A constituição de saberes autônomos, aí agora vamos dividir em disciplinas, organizados em disciplinas específicas, como a biologia ou a própria sociologia, envolveram, de uma forma ou de outra, a progressiva reflexão filosófica como a liberdade e a razão. Beleza. Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da sociologia, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o conhecimento sociológico de Auguste Comte e as ideias iluministas. Resolvem aí. Vou dar um tempinho para vocês. A questãozinha está fácil, muito tranquilo. Toma em base tudo que eu falei para vocês nesse comecinho da aula. Cuidado com a letra A. Ela é a pegadinha da questão. Dessa dica. Alguém quer responder? Ninguém? Eu acho que é a letra D. B, né? Bruna B também? Beleza. Vamos lá, então. A ideia de desenvolvimento pela revolução social foi defendida pelo iluminismo, que influenciou o positivismo. Por que a letra A engana, gente? Porque a gente geralmente retoma o iluminismo com a Revolução Francesa, como se o iluminismo quisesse uma revolução sempre, em todos os quadros possíveis da história. Mas não foi bem assim. O iluminismo ele era bem reformista, e ele não propagava a ideia de revolução o tempo todo, não. Então, a Revolução Francesa ela veio muito mais por questões sociais, econômicas e políticas do que por causa do iluminismo. Então, essa é a pegadinha da questão. Letra B. A crença na razão como promotora do progresso na sociedade foi compartilhada pelo iluminismo e pelo positivismo. Questão, tranquilo. É a letra B. Letra C, só para a gente analisar. Né? O iluminismo forneceu os princípios e as bases teóricas da luta de classes? Não. Talvez Rousseau e olhe lá. Mas quem deu a base teórica da luta de classes, vocês bem sabem, foi Karl Marx. O reconhecimento da validade do conhecimento teológico para explicar a realidade social. Pode parar até aí, já dá para ver que está errado. Né? A gente já viu que troca a chave. Letra E, os limites e as contradições do progresso para a liberdade humana foram apontados pelo iluminismo e aceitos pelo positivismo. Olha só, as contradições do progresso foram apontadas de fato no iluminismo. Rousseau vai fazer isso, Jean-Jacques Rousseau. Vocês devem ter ouvido falar já. Agora, aceitos pelo positivismo, não. Então, o positivismo não vê contradição no progresso. Então, gabarito, letra B.
E aí a gente entra nessa parte que é extremamente fundamental, e o Kunt vai escrever sobre isso, sobre mudanças sociais. Ora, sociedade desenvolve por etapas. Agora, qual etapa é a melhor forma? Beleza, a gente já falou que vai utilizar a ciência, o capitalismo tem que se desenvolver, mas existe aí um processo, uma evolução. Então, veja bem, Kunt ele tinha duas palavrinhas mágicas para pensar esse desenvolvimento progressivo da sociedade. Tinha a revolução, que é a quebra da ordem social e o desenvolvimento abrupto da sociedade para outra forma, né? E tinha as reformas, que é gradual. Veja bem, em termos de conhecimento sociológico de vocês, quem fala de revolução? Né? Revolução do proletariado, por exemplo, é Marx, gente. Marx vai aceitar as mudanças sociais por meio da revolução. Mas o Augusto Comte não aceita essa ideia. Por que de quê? Porque ele é um pacifista. Ele pensa nessa ideia de não violência da sociedade, nesse ideal de bem-estar. Né? A revolução é um processo violento. Em todos os casos. Não existe revolução totalmente pacífica. Sempre há confrontos violentos. E ele não via isso com bons olhos dentro de um processo evolutivo. Então, ele opta pela ideia de reforma. Né? Então, como que a sociedade muda suas bases e evolui dentro de um progresso para o futuro? Por meio de reformas. Né? Na reforma na ciência, reforma na indústria, reforma nas instituições e por aí vai. Tá bom? Essa é uma questão bem fundamental. Já vi cair em vestibular essa ideia de mudança social em Kunt. Né? Então, ele preza pela reforma e não pela revolução. Agora, quais são as características dessas reformas? Né? O primeiro ponto aí, ó, mudanças direcionadas pelas leis sociológicas naturais, né? Leis positivas que governam as sociedades de maneira objetiva e por meio da racionalidade. Partinha meio chata, mas dá para entender. Olha só, as reformas acontecem porque existem leis sociológicas que estabelecem reformas localizadas. Olha, você tem que fazer uma reforma em hospital, você tem que fazer uma reforma na política, você tem que fazer uma reforma na indústria, porque as leis sociológicas naturais indicam que se você não fizer isso, provavelmente vai acontecer processos revolucionários, vai acontecer violência, e o progresso não vai andar. Né? Então, Augusto Comte vai falar o quê? Olha, as reformas acontecem por meio de leis positivas. Né? O que essas leis positivas? A sociedade, ela se entende e se organiza objetificamente e por meio da racionalidade, né? É você pensar assim, o cara para no sinal vermelho não por causa de uma entidade teológica, ele para no sinal por causa de uma lei objetiva, juridicamente prescrita. Então, por isso que ele tem que parar, ele tem que usar o seu raciocínio de causa e efeito, ou seja, se eu passar no sinal vermelho, ou eu tomo uma multa, ou eu gero um processo de violência em cima de alguma outra pessoa, acarretando ao mal-estar da sociedade, então eu paro. Leis positivas é isso. É basicamente falar que as pessoas agem racionalmente na sociedade, ou pelo menos deveriam. Né? Então, as reformas acontecem a partir disso, estabelecendo mais e mais leis positivas. São essas leis jurídicas, leis de costumes, né? De decoro também, por aí vai. O mais clássico são as jurídicas, para a gente entender. Né? Então, eu gosto sempre de falar dessa do sinal, porque é mais óbvio para a gente, mas também, sei lá, faixa de pedestre. Né? Você para porque você usa suas capacidades intelectuais e racionais, e você sabe que se você atravessar, você pode ser atropelado. Né? Isso são leis de costume e leis jurídicas também. Segundo ponto, mudança social é determinada, então, por uma ordem social natural. Então, isso tudo para o Kunt vai acontecer naturalmente na sociedade. Né? Por causa de quê? Se você estabelece cientistas e industrialistas organizando toda essa ordem, naturalmente as leis positivas vão sendo impostas. Então, de novo, a questão do Vitor, que ele tinha falado lá. Então isso quebra a objetividade da ciência? Não, porque a ideia de ciência é objetificando as próprias pessoas. Olha o quanto isso é utópico, se a gente for pensar, né? A gente está partindo do pressuposto que todo mundo é racional o tempo todo. E não é bem assim, né? A gente sabe que tem anomia social para todo lado. Né? É você sair na rua
provavelmente você vai trombar com alguém que não usa suas capacidades intelectuais e racionais. É foda, né? Segundo ponto, mudanças positivas. A mudança positiva é inevitável, né? Mudança positiva é o quê? A imposição das leis jurídicas aqui, né? É inevitável, um progresso que sempre alcança os seus objetivos. Quando você fala que um progresso sempre alcança os seus objetivos, nada mais é que um determinismo social, né? Então, determinismo de Kunt é falar que sociedades primitivas ou sociedades bárbaras provavelmente em algum momento vai passar por esse estágio. Vai chegar um momento que leis positivas vão imperar nessa sociedade. Seja por meio do Estado, seja por meio de militares, mas em algum momento isso vai acontecer. E lembrando, determinismo, mais por meio de reformas, nunca revolução. E aí o que eu coloquei aqui, a mudança vem pela ciência e não pela violência. Tranquilo, gente? Vocês estão entendendo? Dá um feedback aí para mim, porque a aula de sociologia ela é teórica, de saber se está tranquilo. Eu sei que, né, 9h26 da noite, o bicho pega, né? Cansados, eu entendo. Vamos em cima. Qual é a função da sociologia para Kunt? Vamos trabalhar em cima disso agora, então. A função da sociologia, ela é descobrir o devir inevitável da história. O que é devir? Né? Esse ir para o futuro, esse progresso, né? Esse futuro alcançável. A sociologia, então, tem que descobrir, analisando historicamente, então, a sociologia de Kunt utiliza a história para pensar, né? Por exemplo, assim, a França passou pela Idade Média, passou por estados absolutistas, passou pela Inquisição, e agora está aqui, industrial. Então, olha só como ele analisa a história, por etapas. Né? Então, é inevitável que ele vai chegar na história e olhar para ela e falar assim, olha, como a história vai me apontar para o futuro? Então, veja bem, né? É a ideia de um passado que vai se estruturando na expectativa de um progresso, que uma hora vai acontecer. Né? E a sociologia, então, vai o quê? Trabalhar a favor do progresso. De que forma? Sociólogos, por exemplo, assumindo cargos públicos no Estado. Para ele isso era extremamente viável. Ele, inclusive, ele era administrador da escola politécnica. E aí ele vai usar essa teoria social para o desenvolvimento da instituição, né? Visando um progresso geral e bem-estar. Agora, olha como é fundamental, gente, isso. Qual é a função para ele real, central para a sociologia? É a catalisação do futuro. Vocês veem essa palavra catalisação em química, geralmente, né? Mas catalisação é tornar o progresso mais rápido. Chegar no futuro, nesse progresso ideal, da maneira mais rápida possível. Então, é isso, de novo. Central isso aqui. Qual é a função da sociologia para Kunt? Acelerar o progresso. Chegar no futuro de maneira mais rápida possível. Bem tranquilo. Agora, essa é a base da teoria kuhniana. É a fase de evolução social, né, que ele chama de leis dos três estados. Para o Kunt, toda a sociedade passou por esses três estágios. E todas, uma hora, vai chegar no final ideal, né, nesse futuro ideal, que é a idade positiva aqui. Mas vamos ver o percurso que ele percorre. Vai estar correndo aí. Idade teológica, que é o primeiro estágio que ele vê aí de uma sociedade. Né? A causalidade sobrenatural, ou seja, um pensamento mágico religioso que explica a vida social a partir de deuses, magias e milagres. Então, por exemplo, para o Kunt, né, a gente acabou de ter aula de Grécia. Para ele, a Grécia vivia na idade teológica, porque era tudo no mecanismo de causalidades sobrenaturais, explicações por meio da religião, de deuses e por aí vai. Né? A segunda etapa é a idade metafísica, que é o quê? Forças abstratas totalizantes. Vamos compreender melhor. Compreende a sociedade a partir de conceitos filosóficos sem praticidade. Né? Qual que é a idade metafísica? É o século XVI, século XVII, século XVIII. Foram os séculos da filosofia. O século que, para ele, são extremamente teóricos e vazios, que não deu um suporte, de fato, material e científico para a sociedade se desenvolver. Né?
Lógico, né, gente? Para ele é fundamental passar pela idade metafísica. Se você é uma sociedade sai da teológica e vai para a metafísica, já significa que ela está evoluindo no tempo. Então, por exemplo, no século XVIII, XVII, se falava muito em conceitos de espírito, estado, mas num sentido abstrato, sem praticidade, sem modelos práticos, entendeu? Isso é a ideia de metafísica para ele. E aí surge o estado final, que é a idade positiva, que é a fixação das relações regulares entre os fenômenos. O que significa isso? A pessoa entende causa e efeito das coisas. Então, se tem um problema aqui, não é por causa dos deuses, não é por causa de problemas filosóficos, é por causa de problemas práticos sociais. Então, ele entendia a sociedade dentro de explicações científicas de causas e efeitos, organizando objetivamente as relações sociais. Tranquilo essas três etapas, gente? Vocês entenderam? Eu acho que é meio óbvio, né, de como ele ia chegar nisso, né? Então, a idade positiva, eu já vi cair isso no Enem, falando que a idade positiva seria militarizada, seria um estado onde haveria uma organização militar. E por que as pessoas confundem isso? Porque a gente lembra do positivismo brasileiro, né? A gente sempre retoma a ordem e o progresso na bandeira como uma coisa militar, né? Porque os nossos militares se apropriaram desse positivismo mesmo. Mas para o Kunt não eram os militares que estariam nessa idade positiva, seriam os cientistas e o capitalismo. Beleza? Se tiver dúvida, levanta a mão e me avisa. Vamos ler essa frase, esse pequeno textinho do Kunt, né, para a gente também ver como que o autor escreve. É bom vocês terem uma interpretação de texto, quem nem adora isso. Esse livrinho que a gente já falou dele, o Catecismo Positivista. Olha só o que ele fala, e é basicamente tudo que eu acabei de falar para vocês. A razão ocidental não pode mais deixar-se guiar por opiniões evidentemente indemonstráveis e até radicalmente quiméricas ou venenosas, como todas as que são inspiradas por uma teologia qualquer, ainda mesmo reduzida ao seu dogma fundamental. Ou seja, ele está negando a religião aqui. Então, tudo que é indemonstrável é mágico religioso. Demonstrável é o quê? Ciências naturais, matemática e a sociologia. Aí ele continua. Todos reconhecem hoje que a nossa atividade prática deve cessar de consumir-se em hostilidades mútuas. Ou seja, a ciência prática deve cessar a violência entre as pessoas. Né? Então, para fomentar na paz o aproveitamento comum do planeta humano. Olha o pacifismo do cara. O Oriente e o Ocidente devem, pois, procurar, fora de toda teologia metafísica, as bases sistemáticas de sua comunhão intelectual e moral. Essa fusão tão esperada, e que deverá estender-se em seguida gradualmente à totalidade de nossa espécie, ou seja, o progresso acontece para todo mundo, ninguém vai sair dessa, está todo mundo dentro da mesma linha histórica de desenvolvimento. Então, nossa espécie não pode, evidentemente, provir senão do positivismo. Isto é, de uma doutrina caracterizada sempre pela combinação da realidade com a utilidade. Então, ele está falando basicamente que a sociologia positivista seria um caminho para acelerar esse processo gradual, para chegar nessa totalidade que ele está falando. Né? Textinho tranquilo, só para a gente ver como é que o autor escreve. Agora vamos entender como ele vê a sociologia, né? Em termos metodológicos também, em termos metodológicos não, em termos social. Ele vê a sociedade como um grande organismo. Ora, a palavra organismo vocês escutam aonde? Biologia, né? O que é o organismo? É a capacidade das partes, né? A parte A, B, C, D, se conectarem e se comunicarem. Né? Um organismo é isso. Um organismo é onde as partes se funcionam. Nós, os seres humanos, somos um organismo, né? Nossos órgãos, que são as partes, nossos membros, que são as partes, se conectam e temos aqui o corpo humano como um todo. Para ele, a sociedade é a mesma coisa. Né? Ou seja, ele está usando a biologia para pensar aqui. A sociedade é um grande organismo para ele. Então, a sociologia ela tem que pensar muito mais em totalidades e muito pouco em partes. Aqui, então, ele vai negar estudos de cultura, ele vai negar
a possibilidade de você utilizar a subjetividade na pesquisa sociológica. O que vocês têm que ficar mais atento é mais na questão da cultura. Se você tem uma visão orgânica da sociedade, totalizante, você tira todas as capacidades culturais da sociologia. E ele vai ser criticado por causa disso. Olha o segundo ponto, funcionalismo. Ele entende a sociedade como organismo e como um funcionalismo. O que é esse funcionalismo? Cada parte tem que exercer sua função. Né? Então, para o Kunt, existe uma função social para cada grupo espalhado na sociedade. E as funções bem estabelecidas levam ao funcionamento perfeito desse organismo. É assim que ele entende. Olha, extremamente utilitário, né? Uma parte é útil à outra, à outra. Então, não existe para ele necessariamente uma hierarquia social do tipo moral. Porque, por exemplo, para ele, a validade do lixeiro que limpa as ruas é a mesma validade do médico que cura uma doença. Cada um está exercendo a sua função social. Né? Não quer dizer que ele está falando de, né, obviamente que ele não está nem aí para desigualdade social, porque ele não está pensando em termos de renda. Né? Então, ele está nem aí se o gari ganha menos que o médico. Então, ele está muito mais preocupando aqui com as questões de funções. Todos têm que exercer sua função. Eu, como professor, devo ensinar vocês, como aluno, a aprender. O médico para curar, o engenheiro para construir, e assim as instituições funcionam. Ele pensa dentro dessa ideia. E por último aqui, né, o social é pensado na sua unidade histórica de superação do passado. Né? Isso aí eu já abordei no outro slide, acho que já está claro, né? Ele usa a história para pensar numa totalidade grande, que vai englobar aí o progresso no futuro. É uma expectativa que chega num final aí que ele diz que é o bem-estar da humanidade. Deixa eu só ver aqui. Temos. Tem mais minutos. Achei que a aula acabava 9h40, mas é 9h45. Beleza. Olha só, gente, os objetivos da sociologia para o Kunt. Né? Temos um objetivo teórico e um objetivo prático. Os dois vão ser utilizados para atingir o progresso evolutivo. Mas vamos ver o caminho, olha só. Objetivo teórico. Primeiro, conhecer a totalidade da história. Conhecer como que a sociedade está se desenvolvendo. Tem que fazer uma análise histórica que engloba. Então, esse é um objetivo que a sociologia tem que ficar atenta. Então, por isso que sociologia e história estão conectadas nesse momento. E segundo, a sociologia ela tem que estabelecer leis sociológicas positivas. Né? Então, qual é a praticidade da sociologia para o Kunt? É a possibilidade de mostrar as leis positivas sociais. Né? Mostrar como uma instituição deve se exercer suas funções. Né? Fazer com que o funcionalismo, que a gente falou agora há pouco, funcione de fato. Né? Que esse organismo total estabeleça essas leis e as pessoas cumprem. Né? Esse é um objetivo teórico da sociologia. E qual é o objetivo prático? É o que eu coloquei ele para vocês: manipulação da sociedade para aumentar a velocidade das transformações sociais. É meio repetitivo, porque eu já falei disso, né? Mas é o quê? É o sociólogo exercendo cargos públicos no Estado, aplicando essas ideias com a maneira de desenvolvimento da sociedade. Né? Então, dentro desses objetivos da sociologia, a gente tem o quê? Atingir esse progresso evolutivo por meio de estabelecer leis sociológicas e também participando dos cargos públicos do Estado, né? A manipulação da sociedade. É mais nesse sentido. O sociólogo vai estar atuando lá dentro. Isso vai ser muito recorrente na França, gente. A gente vai ver os próximos sociólogos, eles de fato trabalharam para o Estado. Né? Durkheim trabalhou no Collège de France, o Weber trabalhou no Estado alemão, e por aí vai. São sociólogos que de fato trabalham para o Estado. Né? Hoje isso é menos recorrente, né? A gente não vê muito sociólogo exercendo cargo público no Estado, a gente vê economista geralmente. Historiador, então, nem se fala. Só como professor, né, no caso. Para a gente finalizar, quais são os temas, então, da sociologia? O que o Kunt está escrevendo sobre o quê, afinal de contas? Primeiro, é um estudo da sociedade europeia industrial, que para ele é o modelo base. Né? Ele parte desse modelo para depois olhar para a história, para depois olhar o processo
da sociedade. Então, ele está olhando esse modelo ideal, que é a sociedade industrialista, capitalista da Europa. Por isso que a gente fala que ele tem uma teoria sociológica eurocêntrica, porque ele está muito preocupado dentro desse modelo ideal, né? E aí ele estabelece, então, essa dicotomia, essa relação ambivalente, digamos assim, entre civilização e barbárie. Né? É aquilo que eu falei no primeiro da aula. Não existe a possibilidade de diversidade social, porque todas as civilizações vão passar por esse mesmo processo. A civilização que é bárbara para ele vai chegar no seu modelo de progresso científico tecnológico. E a civilização que é tecnológica um dia foi primitiva. Então ele está preocupado com essa temática também, entre civilização e barbárie. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, então, seria a organização científica do mundo, né? O aumento da produtividade do capitalismo. Então, a sociologia tem que pesquisar como a ciência biológica, a medicina, a engenharia poderia ajudar o capitalismo, né? Então, né, desenvolvimento de vacinas por meio da medicina, para ele já é um ponto que ajuda no bem-estar social e também ajuda na possibilidade de desenvolvimento do capitalismo, já que você vai ter uma mão de obra que está com saúde. Você vê como que as coisas se conectam aqui. E também ele vai defender essa ideia de organização da propriedade privada, viu? O Kuhn, ele, de fato, ele é um cara que olha o capitalismo com bons olhos. O capitalismo só funciona com propriedade privada. Beleza? Para ele é fundamental que a sociologia defenda esses valores de propriedade, essa ideia liberal. Então, de certa forma, o positivismo de Kuhn é liberal. É do liberalismo político-econômico. Tinha uma questãozinha no final aqui, mas não vai dar tempo da gente falar. Essa ideia da hierarquia social, gente, eu já falei, né? Como a gente está falando de um organismo social que funciona por funções sociais, a hierarquia para ele foi aquilo que eu falei, né? É a ordem moral que equilibra a sociedade. Então ele não está se importando se o gari ganha menos que o médico. A moral do gari é exercer sua função, inclusive sem reclamar, né? Se reclamar vira revolução, aí ele não vê com bons olhos. Bom, resumindo essa aula toda, de forma sintética, gente, essa é a ideia da ordem e do progresso. Né? Qual é a ordem? É o funcionalismo social. Né? É as instituições funcionar dentro das bases científicas e industriais para levar ao progresso. Né? Então, a nossa bandeira brasileira, ela toma essa ideia do Kunt, ordem e progresso um dele, dentro desses parâmetros que a gente discutiu tudo aqui. Mas, lógico, a gente pode interpretar essa sociologia de maneira crítica, a gente não precisa aceitar seus argumentos. Existe um Kunt que é melhor, dentro dos trabalhos do Kunt, há um Kunt aí que mais complexo, que vale ser lido, mas tem outro que a gente pode jogar quase que no esquecimento. São teorias extremamente etnocêntricas, racistas, e complicado a gente trabalhar hoje em dia, né? Acho que a sociologia já fez essa crítica. Pode apresentar. Alguém tem alguma dúvida? Final? Uma questão? Tranquilo? Feedbacks? Por favor. Dá um salve pro professor. Tranquilo, né? Bruna, falou tranquilo. Vou falar, vocês são guerreiros, ó. 15 para as 10. Augusto Conte, positivismo. Meus amigos. Para quem não gosta de humanas, tá mais ferrado ainda, né? Mas para quem gosta, é de bom. Beleza, meus queridos. Recadinho. Só para fechar e a gente vai embora. Fazer o que a gente tem para fazer. Semana que vem eu vou dar aula de história para vocês. Eu vou substituir com a Carol. Mas eu não vou dar sociologia, porque é o Danilo na filosofia, tá bom? Só esse recado mesmo. É só para falar que semana que vem não vai me pular. Eu troquei com a Carol. E aí na outra, eu vou dar só a sociologia e a Carol toma o meu lugar. Mas tranquilo. Ela deve mandar nos grupos e a gente resolve isso. Outra coisa, eu vou pôr lista de exercícios sobre Kunt no Google Sala de Aula. Resolvam as questões, tem gabarito, mas se vocês tiverem dúvida, conversem comigo. Da mesma forma que eu também vou pôr de Grécia, da outra aula. Beleza, gente? Então tá bom. Bom ver vocês.
Espero que estejam todos com saúde, apesar de já estar todo mundo cansado. E é isso. Vamos vivendo. Beijo, gente. Valeu. Boa noite.